eu sei que você é muito interessado em assuntos de economia, e aí eu queria saber, na sua visão, se o governo tem acertado em dois cenários. Primeiro, nas políticas atuais de ajuda aos mais vulneráveis e às empresas. E segundo, no período pós-pandemia, porque isso é algo que está até com ruído entre o Paulo Guedes e o Roberto Marinho. Parece que ontem já deu uma acalmada. Eu queria a sua opinião, então, sobre medidas que você faria se fosse do governo agora, de economia, e para pós-pandemia. Ô Sam, eu acho o seguinte, no geral o governo tem acertado a ideia de dar um auxílio para quem mais precisa, os mais pobres, e ajudar as empresas, mas com contrapartidas e dividindo o risco com os bancos, porque não faz sentido o governo assumir risco de empresa agora, né? Então acho que ele, no geral, tem acertado. Então fez o programa mais aí assistencial para os informais, para quem perdeu os empregos, e um auxílio para as empresas para tentar manter o nível de emprego e não ter um desemprego muito forte. Então, acho que, no geral, ele tem acertado nisso. A questão do auxílio aos estados e municípios, acho que deve ser feita, mas com o teto e, de novo, com contrapartidas, porque sem os incentivos corretos, os estados e municípios vão transferir todo ano para o governo federal e a conta volta para a gente, né? Então, acho que nisso ele tem acertado. O principal é fazer com que essas medidas sejam temporárias. Qual é o risco que eu acho que a gente tem que ficar atento para depois da crise, né? A economia vai retomar numa velocidade, eu imagino que bastante lenta, né? Em função de todo esse problema. Agora, o principal é que o Brasil passe a ser um porto atrativo para investimento. E aí, muitas das coisas que a gente está fazendo agora podem trazer consequências depois. Então, quando o governo, por exemplo, ou o Congresso, se mete a intrometer entre contratos privados, dizer que o inquilino não precisa pagar, que o proprietário não precisa receber, ou tentar transferir resultados de uma empresa para outra, de um setor para o outro, isso é muito ruim, porque cria instabilidade jurídica, né? Cria insegurança. Quando ele, por exemplo, algumas coisas que a gente andou vendo aí de confisco de bens, confisco de máscara, confisco de equipamento, tudo isso é muito ruim, porque pensa lá na frente que a gente quer que as pessoas venham investir no Brasil e criar uma série de outras coisas. O sujeito vai olhar para o que aconteceu nesse período agora e vai dizer, não, para investir eu prefiro ir para outro país, prefiro montar uma fábrica em outro lugar, porque lá no Brasil tem uma insegurança, a turma muda a lei a qualquer momento e ainda tem o risco de confiscar minhas coisas. Então, é importante que sejam feitas medidas, de novo, emergenciais, temporárias, mas que a gente também mostre que tem um ambiente propício para investimento, né? E aí esse plano, esse Pró-Brasil aí que foi teoricamente congelado, né? Eu li hoje, aliás, eu não gostei dessa ideia de ser congelado, porque a coisa ruim você tem que descartar, não congelar, né? Congelar dá aquela sensação que você vai descongelar em algum momento e utilizar, então tinha que ser descartado. O nosso plano Marshall. Exato, e aí qual é a ideia? Usar dinheiro público e o governo ser empresário. A gente já sabe que o governo é péssimo empresário, usa mal o dinheiro e cria-se apenas um ambiente propício para a corrupção e que não dá certo. Então, assim, é muito, muito ruim essa ideia. Qual é a minha preocupação? É que, obviamente, a atividade econômica sendo pior, isso volte de novo à discussão, né? Então, por isso que eu falo, a gente vai ter que ficar atento, porque pode ser que lá na frente, não está andando, vamos para esse atalho. E atalho a gente sabe que não funciona. O Brasil é mestre em querer fazer atalho para resolver as agendas pessoais de algumas lideranças, e aí a gente paga a conta, né?